Santo, santo, santo é o Senhor, louvado seja o Senhor nesta manhã, mais um dia, mais uma manhã, mais uma semana de oportunidade que nos concedido. Nós sempre vamos dizer isso porque a cada manhã, a cada despertar, é a oportunidade que nós temos de dizer glória a Deus por mais um despertar, por mais uma oportunidade. A palavra que vem a nós nesta manhã, Esther capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de seus vestidos reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia, mais uma vez. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus de Israel. Toda glória, louvor, honra, exaltação e enaltação seja dada ao nome do Senhor. Tudo é para Ele, dele, por Ele e para Ele. Aleluia. Nós glorificamos o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, dono de toda a riqueza, de toda a existência, dono de todas as almas, dono do coração do homem bom e do coração do homem mau. Aleluia. Nós vimos aqui nesse texto uma história, a história de Esther, né? Nós conhecemos um pouco da história de Esther, onde ela era uma judia e morava ali naquelas terras onde era governada pelo rei Assuero, e tinha os costumes, né, daquela época, tinha a cultura, e onde quando alguém entrasse na presença do rei, sem ser chamado, sem ser convidado, convocado por ele, e se o rei não estendesse o cetro que ele tinha na mão, se ele não estendesse em direção àquela pessoa estava condenada à morte. E nós vimos aqui que na história de Esther, ela havia se preparado, né? Ela havia jejuado e conclamado o povo a jejuar por ela, pela causa do povo dela, pela causa dos seus compatriotas, né? Que estavam sendo caçados, perseguidos ali naquele tempo. E Esther, ela orientada pelo tio, ela se prepara, ela jejua, ela consagra a sua vida, ela convoca o povo a estar com ela nesse processo, né, nesse tempo de consagração, para que ela fosse até o rei, para suplicar os favores do rei a favor do povo. E Esther, ela arrisca a sua própria vida ao entrar na presença do rei sem ser convocada. E nós lemos esse texto interessante que Esther ela já entra, ela já está no pátio ali do rei, ela já está próxima de onde o rei estava ali, né, do trono do rei, próximo dos aposentos dele. E Esther ali, ela entra, e quando o rei percebe a presença dela, aleluia, oh glória, o rei tem que olhar para nós e achar graça em nós. Aleluia, aleluia. Nós temos vivido uns dias de injustiça, de indignação pelo mundo afora, pelo globo afora. Isso não é um privilégio só da nossa nação de viver dias de injustiça, dias de domínios maquiavélicos, dias onde os homens que Paulo diz para Timóteo lá, que haveria de surgir esses homens amantes de si mesmos, egoístas, gananciosos, homens sem afetos naturais, homens sem amor pelo seu próximo, homens que pensam só neles mesmos. Nós estamos vivendo no meio desses homens nesses dias e temos visto o que a terra tem vivido, a humanidade tem sofrido nesses últimos dias. E o rei olha para Esther e acha graça em Esther. E as escrituras dizem que ele estende o cetro de ouro em direção a ela. Eu creio que muitos ali já estavam aguardando
né, o veredito do rei. O que você está fazendo aqui? Você não foi chamado, você não foi convocado para entrar aqui. Mas Esther ali, ela, se a gente olhar a história de Esther e trazer para nós, Esther ali estava se humilhando diante do rei. O rei era aquele que tinha autoridade ali, ele estava no lugar de autoridade. Ele dominava, ele governava aquele povo. Aleluia, ele governava aquele lugar. E nós hoje olhando para nós, para as nossas circunstâncias, há um rei assentado num trono sublime, aleluia, e altíssimo, um trono de autoridade, governo e poder, e majestade, honra, aleluia. E nós, como Esther, temos que arriscar essa vida aqui. Nós temos que arriscar esses dias aqui, nós temos que arriscar as coisas desta vida. Uma certa feita, Moisés conversando com esse Senhor, com esse rei que está assentado no trono de glória, aleluia. Moisés conversando com ele, Moisés falou: Senhor, eu quero ver a sua face. Falou: Moisés, homem nenhum viu a minha face, permaneceu vivo, aleluia. Nós temos que entrar na presença do rei, arriscando, aleluia, essa vida terrena, arriscando os desejos dessa carne. Esther não olhou para isso. Esther entrou com propósito, ela visava só o propósito. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, nesses dias, temos que entrar na presença do Rei, visando só o propósito. É o propósito eterno, meus queridos. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: buscai as coisas do alto. As coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita do Pai. Aleluia. Nós às vezes nos preocupamos demais com as coisas daqui, dessa vida, e nós somos humanos e nós achamos esse argumento. Somos humanos e a nossa carne, às vezes a nossa carne tende para isso. Mas Esther, ela abriu mão de tudo isso. Ela reconheceu que aquele momento ali, a vida dela já não tinha importância para ela, mas era o propósito a qual ela estava buscando, que era o que tinha importância. E ela entrou para clamar pelo povo, e o rei Assuero olha para Esther e acha graça nela e concede aquela graça que ela foi pedir. Eu quero chamar a sua atenção nesta manhã. O que está nos importunando? O que está nos prendendo aqui nessa vida aqui? Nessa vida aqui, o que está nos prendendo? O que está nos impedindo? O que está tirando a nossa força de entrar na presença do Rei, sabendo que isso pode ser consumido? Porque quando João estava na ilha de Patmos, ele olhou para ver quem falava com ele. E as Escrituras dizem que quando eu olhei para ver quem falava comigo, os seus olhos eram como bolas de fogo, aleluia, olhos que consomem o natural, olhos que consomem os desejos dessa carne. E que nesta manhã nós possamos pensar nisso. Você que nos ouve, onde quer que a nossa voz chegar, entrar na presença do Rei é arriscar essa vida, essa carne que nos afasta dele. Pai, nós te oramos nesta manhã, Deus, com temor e tremor, Senhor, diante da tua presença, Pai. Pedimos ao Senhor, Pai, que estenda o teu cetro de justiça ao nosso lado. Senhor, estenda ao nosso lado, Senhor, em nossa direção, Senhor, aleluia, o teu cetro de misericórdia. Estende sobre nós, Pai, o teu cetro de amor, ó Pai querido. Estenda sobre nós, ó Pai, em nossa direção, o teu cetro de perdão. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos nesta manhã, Deus. Eu oro por aquele, Senhor, que está com dificuldade de adentrar, Senhor, no teu lugar, Senhor, de entrar na tua presença, Pai, de ir até o Senhor. Eu oro por aquele, Pai, que está com medo do Senhor não estender o cetro, aleluia, em sua direção, Senhor. Eu oro por aquele que está com dúvida, porque as leis e os estatutos falam que não pode entrar desse jeito. As leis falavam que Esther não poderia entrar da maneira que ela entrou, mas ela não quis saber, ela não deu valia para isso. Não que ela era rebelde, mas o propósito dela era maior do que a lei. Louvado seja
o nome do Senhor, que a tua igreja perceba isso nesses últimos dias, Senhor, que os propósitos eternos que o Senhor reservou para a sua igreja são maiores que as leis que esses homens têm feito aqui nessa terra, Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós somos orientados pelo Senhor que devemos respeitar, devemos obedecer às leis, leis dessa terra, Senhor. Aleluia. Mas desde que elas não firam a lei do Senhor. As leis do Senhor são mais altas, Pai, do que as leis do homem. Por isso eu clamo ao Senhor nesta manhã, Deus amado, que o teu Santo Espírito, ó Pai, venha revelar isso no coração da tua igreja. Ó Deus, que o cetro do Senhor seja estendido em direção à tua igreja, Pai. Cetro de justiça, misericórdia, graça, cetro de perdão, Senhor. Eu te peço, perdoe os nossos pecados como indivíduos, como famílias que aqui estamos, ó Pai, e como igreja que representamos nessa terra. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que as mãos poderosas do Senhor, Pai, como um cetro de justiça, seja estendido sobre a nossa terra. Oramos pela nossa nação, Deus amado, esse grande Brasil, esse grande país, ó Deus, cujas nações estão com seus olhos estendidos ao nosso lado, Senhor, mas não com bons interesses, Senhor, mas com interesses próprios e pessoais. Senhor, guarda o nosso povo, guarda os nossos governantes, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em todos os níveis, ó Pai, federal, estadual e municipal. Senhor Deus, cobre com teu sangue, Senhor. Ó Deus, desperta cada governante desta nação, Senhor Deus. Aleluia. A buscar o teu cetro de justiça. Ó Deus, para que, ó Deus, a vida torta seja queimada, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor é um Deus que perdoa. É um Deus que dá oportunidade. Ninguém, Senhor, naquele dia que o Senhor estava estendido naquele madeiro, ninguém acreditava naquele ladrão que estava à sua destra. Mas o Senhor acreditou quando ele demonstrou atitude de arrependimento. Eu, nesta manhã, Pai, eu peço o Senhor, como Esté entrou para clamar pelo povo, eu peço ao Senhor, eu clamo ao Senhor por cada político do nosso país, cada governante, Pai, em qualquer nível, Senhor. Aleluia. Do mais alto escalão ao mais baixo escalão, Pai, do governo federal, estadual e municipal. Senhor, que o cetro de justiça do Senhor seja estendido para o lado deles, ó Pai querido. Que haja arrependimento no meio da governança do Brasil. Que haja, Senhor, aquebrantamento, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Eu oro, Deus, por essa imprensa, Pai, que tem, ó Deus, que tem julgado contra a população, Pai, que tem desinformado o povo há décadas, ó Pai querido. Oh Deus, o Senhor não nos chamou para isso, o Senhor os capacitou, deu condição, deu instrumento e ferramenta, Senhor, para que eles fossem um instrumento de informação. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que todo partidarismo diabólico, Senhor, que todo pacto com as trevas, ó Deus, que foi feito para governar essa nação, Senhor, que todo trono erguido para Satanás e os seus entes, que seja quebrado pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. Nós oramos, ó Pai, nesta manhã, como Esté, nós entramos diante dos átrios do Senhor para clamar o teu socorro a favor desta nação, deste grande povo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus nós te oramos e nós já te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus.